Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, minha irmã, é o nosso programa Em Comunhão. Aqui estamos, essa mesa redonda, esse momento de refletir a nossa fé, de aprofundar algum tema importante, atual para todos nós. E é um prazer a gente estar aqui com vocês. Tenho certeza de que vocês estão acompanhando já há mais tempo o programa Em Comunhão. Significa sempre um momento que nos ajuda a aprofundar a nossa fé. E hoje nós vamos tomar como tema aquilo que a igreja toda do Brasil coloca como um convite para todos os cristãos. A nossa campanha da fraternidade. Melhor, vivenciar bem a nossa quaresma. E nesse vivenciar bem a quaresma, que só tem sentido porque ela nos leva a celebrar bem a Páscoa da ressurreição de Jesus, é que a igreja nos faz uma proposta de caminho. E nessa proposta de caminho deste ano, 2022, está pedindo que a gente se debruce um pouco sobre a questão da fraternidade e a educação. E nós vamos conversar com várias pessoas, elas estão aqui comigo, vamos trocar algumas ideias e espero que você aproveite, principalmente para depois, na sua comunidade, na sua família, onde quer que seja, você possa partilhar, possa levar essas ideias a muitas pessoas. Eu tenho a alegria muito grande de acolher aqui comigo o professor Luiz Fernando Miguel. Ele é jornalista, assessor de pastoral aí das Irmãs Salesianas. Me contou que também já foi seminarista, redentorista, não é, Luiz? Você podia se apresentar um pouquinho? Seja bem-vindo. Obrigado, padre. Obrigado ao convite da equipe aqui de produção do programa Em Comunhão, da TV Aparecida. Uma alegria estar aqui com o senhor. Como o senhor disse, fui seminarista redentorista, também da Arquidiocese de Aparecida. Hoje eu sou casado com a Débora, sou pai da Mariana. Beleza. Também trabalho com as irmãs aí nesse serviço da pastoral e também da comunicação junto com as Irmãs Salesianas. Muito aqui no Colégio bem. do Carmo, aqui na cidade vizinha de Guaratinguetá. Seja bem-vindo, Luiz, né? A gente tem também a presença do Padre Patrick, que está conosco. Padre Patrick, seja bem-vindo. Querido Padre Ulisses, professor Luiz Fernando, alegria estar com vocês aí nessa conversa tão importante sobre a campanha da fraternidade e também com o ex-seminarista redentorista está aqui também, muito feliz de estar participando. Sou eu que estou em casa, Patrick. Pois é, o Patrick, no momento, ele já foi seminarista redentorista, não sei por que porta que ele saiu, e hoje é secretário executivo da campanha da fraternidade. Já outras vezes trabalhamos juntos, né? E ele está aqui conosco por Skype. Patrick, com alegria, viu? Fala com sabedoria, ensina com amor. É você que vai nos esclarecer exatamente sobre os aspectos mais importantes dessa campanha. E que bom estar com você. Está conosco também o Silvio Lino. Silvio Lino, ele é o nosso músico e organista do Santuário Nacional. Ele vai ajudar a gente a aprender ao menos o refrão deste hino da campanha da fraternidade, não é, Silvio? Verdade, Padre Ulisses, obrigado pela participação em comunhão, que vamos estar com o hino da campanha da fraternidade. Pois é, a gente fixa o cartaz desse ano e a partir desse cartaz que está aí para nós, não é mesmo? Fala com sabedoria, ensina com amor, há assim uma cena evangélica importante. Então nós vamos pedir que essa cena evangélica do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 e de 3 a 6, que a gente pudesse ouvir esse texto e a partir desse texto iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocaram-na no meio e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar as adúlteras. Que dizes? Jesus, porém, inclinando-se, pôs-se a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, Jesus ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que é sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Ouvindo aquilo, foram se retirando um após o outro, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus com a mulher que estava no meio. Ergueu-se Jesus e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Respondeu a mulher. Disse-lhe Jesus: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais.
fraternidade e educação. Eu vou imediatamente pedir ao Padre Patrick, você já irá esclarecer para nós exatamente dentro desse lema que foi colocado, esse cartaz que aí está, fala com sabedoria, ensina com amor. Comente para nós um pouquinho, Padre Patrick. A primeira sessão do texto base, ela começa com o seguinte título, Discípulos da Palavra. É, na verdade, uma contribuição do documento de Aparecida no número 19 ao método Ver, Julgar e Agir. E a cena escolhida para esse ano ela é muito sugestiva. Aquela mulher surpreendida em flagrante adultério é levada, então, à presença de Jesus, e ali Jesus ensina todos aqueles que estão envolvidos na cena. Ele fala com sabedoria, ensina com amor, porque estabelece proximidade. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. E o cartaz, muito belo, nos faz esse grande convite também, que educar é contribuir para que possamos abandonar as pedras que trazemos em punho e olhar a pessoa na sua singularidade, a partir da sua realidade. Aquilo que o Pacto Educativo Global também nos apresenta. Colocar a pessoa no centro e ajudá-la a trilhar um novo caminho, com vida digna, a serviço também do próximo. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Eu sempre fico pensando que o educar vem lá de educere, do latim, né? É tirar de dentro da pessoa aquilo que ela tem de melhor, né? E Jesus descobria isso, Jesus sabia, né? Quando se encontrava mesmo numa adúltera, o que ela tinha de melhor dentro dela. E ele conseguia arrancar lá do fundo da pessoa e a pessoa surgia muito mais bela do que era simplesmente a fama ou a má fama social que ela tinha. Resgatar na pessoa o que ela tem de bonito, o que ela tem de bom, né? E Nosso Senhor sabia fazer isso de uma forma... Luiz, você estava falando para mim, você estava olhando umas cruzes desses cartazes, como é que é? É isso mesmo, padre. É bonita nessa cena também, a gente vê ali a mulher e Jesus abaixados, né, com a cabeça dos dois se encontrando com os pés da cruz, né? Lembrando também que a nossa redenção, ela vem a partir da cruz, e o perdão que acontece ali... a gente vê também a cena, né? Jesus e a mulher, ambos com a mão no peito ali, simbolizando o gesto de quem educa e de quem aprende também. E essa cena vem mostrar justamente isso. A gente sabe que não dá para saber o que Jesus escreveu ali no chão, né, padre? Então, a gente traz ali a campanha criativamente, coloca como se Jesus estivesse escrevendo amor e sabedoria, que são as palavras-chave, e os dois ali se encontrando com a cruz, mostrando que esse caminho de libertação também passa pela cruz. E eu gosto de pensar também ali, o texto base também sugere isso, o Padre Patrick pode falar com mais propriedade, porque participou de toda a elaboração do texto também, que existe nessa cena também uma contraposição de duas pedagogias, né? A pedagogia de Jesus, que é da libertação, e a pedagogia dos mestres da lei ali, que é da condenação. Muito interessante isso também. Então é isso que eu acho bonito, né? Jesus está tirando o que há de melhor dessa mulher e vai santificá-la, né? A partir disso tudo, Patrick, a gente olha para a campanha da fraternidade. Eu gostaria que você fizesse uma conexão, Padre Patrick, exatamente nisso. É tempo de Quaresma, né? Um tempo que nos prepara para celebrar com todo carinho a Páscoa de Jesus. Tempo de Quaresma, tempo penitencial também colocado para a igreja, tempo de renovação. Antigamente, o tempo que os catecúmenos se preparavam para serem batizados, crismados, fazer a primeira Eucaristia, né? Mais tarde, os penitentes se preparavam para serem reconciliados com a comunidade, participar de novo da comunidade, né? E hoje a gente entra a cada ano com uma campanha da fraternidade, aquele esforço para ver se a gente se torna um pouco mais irmãos, um pouco mais humanos, né? A ligação exatamente com a educação, que parece já é a terceira vez que a campanha da fraternidade está tocando nesse aspecto da educação. Qual que é a importância de uma educação ligada à fraternidade, ligada à Quaresma, necessitando de uma redenção, que ela precisa de uma redenção? Qual que é essa conexão, Patrick? O período quaresmal é esse caminho educativo também para todos nós. Sim. Educados pela palavra de Deus, convertidos por essa palavra, somos chamados a viver a solidariedade enquanto compromisso de amor. Por isso que a igreja no Brasil nos pede nesse tempo é justamente isso, que ao longo dos nossos exercícios espirituais, que nós possamos parar para avaliar o nosso compromisso pessoal com a educação. E se para nós
a educação é um valor, é um direito de todos, enquanto alguém estiver fora de uma educação integral que promova a vida e a dignidade humana, nós não podemos nos acomodar de modo algum. É preciso, então, iniciar processos que possam superar esse cenário tão desafiante, muito impactado também agora pela pandemia. Então, eu sempre costumo dizer que na igreja no Brasil nós temos aí duas opções: viver a quaresma em fraternidade ou combatendo a fraternidade. Não tenhamos medo da fraternidade. Ele é a irmã gêmea de um coração que se converte e é a própria prática da nossa espiritualidade, da nossa vida cristã, o compromisso com o próximo, viver a dimensão social do Evangelho. E como foi lembrado, essa é a terceira vez, então, que o tema da educação entra como proposta para a campanha da fraternidade. A primeira vez em 82, 98, no caminho de preparação para o jubileu do ano 2000, nós dizíamos que queríamos uma educação a serviço da vida e da esperança. E agora, em 2022, os bispos do Brasil nos trazem 3 enfoques decisivos para a gente viver e compreender a campanha desse ano. Primeiro, nós vamos pensar a educação de forma integral. E pensá-la de forma integral vai além de uma escola em tempo integral, mas uma educação que atinja todos os âmbitos da vida da pessoa humana, da importância de recuperar a construção de projetos de vida em vista de um projeto de sociedade. E não simplesmente pensar a educação em vista da projeção de uma carreira profissional, porque educar é mais do que escolarizar, educar é mais do que transmitir conhecimento, educar, como muito bem lembrado, é fazer com que cada pessoa possa desenvolver seus dons e talentos e oferecer o melhor de si a Deus, à comunidade e à sociedade. Um segundo aspecto também que os bispos insistem muito é colocar então a campanha da fraternidade no horizonte do Pacto Educativo Global. O Papa Francisco, ele percebe e ama muito a educação, que diversos atores envolvidos no processo educativo estavam como que dispersos. Então é preciso estabelecer um pacto assumindo a educação como um compromisso de todos, lembrando a missão de cada um nesse processo. E aí vem aquele provérbio africano que o Papa Francisco retoma sempre, né? Para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. E essa aldeia inteira hoje ela é global, é preciso pensar, por exemplo, qual é a tarefa educativa dos pais, a importância das instituições de ensino, a comunidade de fé como espaço educativo, a fraternidade humana e a amizade social, a Fratelli Tutti do Papa Francisco entram também como contextos educativos. E, por fim, um terceiro aspecto, que é recuperar, então, a contribuição da experiência cristã ao longo dos séculos para a educação. E aí, sem sombra de dúvidas, entra esse olhar primeiro a respeito da pedagogia de Jesus, o seu modo de ensinar, as oportunidades que ele não perdia. Isso é importante, né? E você lembra alguma coisa, né, Luiz? Que a gente, quando está falando em campanha da fraternidade e educação, não estamos falando imediatamente de escolas, né? Nós estamos falando de algo muito mais amplo. Eu costumo dizer assim, a escola começa da barriga da mãe. Ali começa a se educar, né? E ali a criança começa a desenvolver a sua experiência de amor, de valores profundos, começa ali, depois o seio da família. E eu acho que a família se dispersou um bocado e até certo ponto terceirizou a educação, às vezes até a educação religiosa terceiriza lá para a igreja, né? Ou seja, a educação é alguma coisa que, eu digo sempre, a nossa presença ou educa ou deseduca sempre. Não tem como tirar o corpo fora, né? Ou eu estou presente, estou educando ou deseducando, ou eu estou ausente e certamente estou deseducando, né? Como é que você vê assim, essa palavra bonita que eu acho do latim, educere, tirar de dentro da pessoa e fazer crescer aquilo que há de maravilhoso dentro dela? Educação é resgate, né, padre? É resgate de tudo que como o senhor disse, acabou ficando para trás ou acabou se perdendo aí com os tempos. E acredito que, como o senhor mesmo afirmou, e o texto vem ressaltar isso, né? A gente precisa conhecer, explorar também os outros espaços que são educativos. A própria questão da família, que são os atores também dessa campanha da fraternidade, as universidades, as escolas, a sociedade como um todo.
Por isso a campanha também faz uma chamada para os educadores, para as famílias, para que também participem e fiscalizem políticas públicas, por exemplo, voltadas à área educacional, voltadas para a própria família, porque o papel nosso, enquanto católicos, nesse momento, vivenciando a campanha da fraternidade, é conhecer o papel da educação, Sim. como o senhor disse, né, em todos os seus aspectos, e não somente, como o próprio padre Patrick afirmou também, a escolarização, né, educação não é somente escola. Escola é um aspecto importante da educação, mas é importante também a gente fazer com que as famílias compreendam o seu papel diante da realidade que a gente tem hoje de educação, que o texto base afirma que é uma realidade inconclusa. A educação no Brasil hoje é um projeto que não foi começado, mas não foi continuado. E é importante, a primeira coisa é reconhecer o nosso papel e o nosso lugar e como que nós podemos colaborar para mudar essa realidade, né? A família, primeira coisa, como o senhor disse, a família entender novamente qual é o seu papel diante da realidade. Como o senhor disse, uma família que está dispersa, sim, então a igreja vai ajudar realmente a dar pistas para que esse acompanhamento dos filhos possa acontecer de forma efetiva, não terceirizando, né, tanto o papel primário da educação e não invertendo os valores, né? Porque a gente vê até na questão da formação, quando não se tem uma formação integral, a pessoa aprende a ser um excelente profissional, por exemplo, mas não aprende a ser um bom ser humano. Então não adianta, a educação ela tem que cumprir o papel também integral, como quando eu falo educação, entendendo todos os seus aspectos, né? Tem uma imagem muito forte que rola pela internet que diz assim, que não adianta nada ter doutorado e não dar bom dia para o porteiro. Ou seja, não adianta ter todas as formações técnicas e não saber reconhecer a importância do outro na nossa vida. É interessante, né? Nós temos gente formada, pós-graduada e dá cada escândalo. Ou seja, deseducada totalmente, né? Sim. Aprendeu um mundo de informações, mas não tem nenhuma educação, não brotou nada de bom. Silvio, a gente queria ouvir um pouquinho, porque tem um bonito hino que foi feito para esta campanha da fraternidade. Será que você podia cantar para nós? Vamos cantar com gosto, com alegria, o hino da campanha da fraternidade 2022. É tarefa e missão da igreja, boa nova do amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir e fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Quando anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nesta ação solidários, para o bem condição é certeira. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor, sua vida em total maestria é pra nós luz, caminho, vigor. Quem fala com sabedoria ensina com amor. Gostei muito, Padre Patrick, dessa pequenina frase tirada do livro dos Provérbios, né? Essa campanha, Padre Patrick, ela vem também se conectar, né, com todo aquele empenho que você dizia do Papa Francisco. Você poderia falar um pouquinho mais desse pacto global, educativo global, que Papa Francisco propõe e que deveria, de alguma forma, também inspirar a nossa campanha da fraternidade? Então, uma educação para todos requer que todos, família, comunidade, sociedade, estejam como que pactuados para oferecer os seus melhores esforços para formar pessoas maduras e também com responsabilidade e compromisso com a comunidade. Nesse sentido, então, o Papa Francisco apresenta para a gente alguns aspectos que devem ser levados em consideração ao tratarmos da educação, como, por exemplo, é preciso educar as nossas emoções, os nossos sentimentos, educar para a cidadania, educar para o cuidado, para com a causa comum. E alguns passos são muito interessantes que o Papa Francisco nos apresenta. Primeiro,
preciso colocar a pessoa no centro e não deixá-la sozinha. Isso supõe, da nossa parte, estabelecer qualidade da nossa presença, escuta, pensar também na questão estrutural das escolas que favorecem também a transmissão do conhecimento. E, além disso, é preciso, então, ouvir a voz também das crianças. O Papa Francisco fala na importância de pensar em processos educativos para as meninas, e eu lembro que na comissão, quando a gente retomou esses aspectos do pacto, foi até questionado, mas olha, será que é só as meninas mesmo? O Papa Francisco faz esse olhar também específico para a educação também das meninas, promovendo a dignidade da pessoa humana, e também ele vê na família o sujeito importantíssimo, mas não o único no processo educativo. Então é preciso educar para o acolhimento, abrindo-nos também aos mais vulneráveis, aos pobres e marginalizados. E, como se isso não bastasse, falando então dessa relação da educação com a ecologia integral, o Papa Francisco ainda diz que é preciso adotarmos estilos de vida mais sóbrios, que possam então promover uma educação integral. Como o Padre Ulisses bem nos lembrava, para que a gente possa pensar então a educação de forma integral nesse horizonte do pacto educativo, é preciso então alargar o nosso horizonte para todos os âmbitos da vida humana. E aí vem algo que tem sido muito falado também agora nesses dias da campanha, que é a importância então de promover uma educação que nos ajude a construir uma nova política, uma nova economia, para que nós possamos assim avançar enquanto sociedade. Agora, Padre Patrick, esse lado que o Papa joga para nós, que envolve, não é mesmo? No fundo, por detrás está o ser humano, a humanização, aquilo que ele gostaria de reunir todas as religiões e todos os esforços para falar, gente, nós temos que nos tornar mais humanos, nós temos que nos tornar mais fraternos. Primeiro isso, depois vamos ver essa diferença de fé, de crenças e tudo mais. Primeiro vamos ser humanos todos nós, né? Eu acho que isso é muito importante e acho que também é muito importante nessa iniciativa do Papa, aquilo que ele constantemente está pedindo: cuidem da vida da casa comum, cuidem da vida da casa comum. A formação do ser humano, ou ela vai em frente enquanto ela se integra num todo, ou ela vai destruindo esse todo e não vai sobrar muita coisa para ninguém, né? É uma visão assim imensa de humanização, uma visão de confraternização que ele pede de nós. Será que a gente pode realmente ajudar a sociedade a acordar? Porque hoje a gente vê muita coisa fragmentada, hoje a gente vê muita polarização de todos os tipos, guerra que vai surgindo, que não tem solução para nada. Como é que a gente, dessa campanha, além de rezar, porque aí tem que entrar o Espírito de Deus, o diabo está solto, tem que pedir a Nosso Senhor que ajude a gente demais, né? Mas como é que a gente pode, da campanha da fraternidade, além da oração, Patrick, fazer alguma coisa concreta nas comunidades, até dentro de casa? Na Laudato Si, no número 215, se não me falha a memória, o Papa Francisco afirma que a educação será ineficaz e os nossos esforços estéreis se ela não se preocupar também em pensar um novo modelo relativo à vida, ao ser humano, à sociedade, à casa comum. E talvez aquela preocupação que é legítima, né? A gente sempre escuta isso, sobretudo nos encontros com os casais, né? Qual é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? É uma preocupação legítima, mas é preciso pensar o contrário também. Quais os filhos a gente vai deixar aí para esse mundo, né? Que ser humano estará aí presente? Por isso que talvez um primeiro passo para que a gente possa avançar na vivência da campanha da fraternidade é assumirmos de vez o nosso compromisso com a educação. Nesse sentido, o texto base, na parte do agir, traz uma série de questionamentos que nos ajudam a avaliar o nosso compromisso pessoal com a educação e fugir daquela tentação de colocar a culpa nessa ou naquela realidade, apesar dos desafios que são intensos, mas assumirmos realmente também o nosso papel, aquilo que o senhor dizia agora há pouco, Padre Ulisses, né? A gente não tem essa tendência de terceirizar muito as coisas, né? Olha, isso é competência da catequista, isso aqui é do professor, isso aqui fica para os avós. Então, os pais acabam sendo alijados desse processo educativo. Então, é preciso que a gente assuma, ter a coragem para assumir como prioridade, supõe renúncia, dedicação e também uma nova forma de rever as nossas prioridades.
E talvez um passo importantíssimo seja alargar os nossos horizontes para pensarmos como podemos atuar nos ambientes legítimos para essa discussão, como, por exemplo, falávamos da construção de políticas públicas de Estado, que é uma necessidade urgente que nós temos em nosso país. E além da construção dessas políticas públicas, ocupar os espaços de direito que nós temos, os conselhos municipais de educação, para acompanhar toda a discussão que surge a partir dali, chega depois na Base Nacional Comum Curricular, nós temos aí o novo ensino médio, se envolver também nesse caminho de reflexão. Isso nos faz lembrar da campanha da Fraternidade de 2019. E, por fim, não menos importante, é recuperar realmente a nossa capacidade de relação também com o outro. Falar com sabedoria é mais do que emitir opinião. Ensinar com amor é muito mais do que um gesto em si, mas é uma ação capaz de iniciar processos que transformam a vida da pessoa. E aí vem aquilo que o nosso tempo presente clama de todos nós. Se nós vivemos aí com tantas polarizações, é preciso então exercer a correção fraterna mesmo, educando as nossas emoções, os sentimentos que às vezes vêm à flor da pele, abandonar as pedras e fazer o gesto de proximidade, de escuta, de reconduzir a pessoa. E para que ela possa oferecer o melhor de si, ela precisa ser apoiada, acompanhada. Mais do que falar em nome de alguém, favorecer espaços para que a pessoa seja ouvida e reconhecida também na sua própria voz. É um aspecto muito importante. Então, falar com sabedoria, ensinar com amor, é um estilo de vida assumido por aqueles também que encaram o diálogo como um compromisso de amor, como um compromisso de vivência dos valores do Evangelho. E é tão importante, então, que a gente possa caminhar ao longo dessa campanha da fraternidade, nessa conscientização, não é mesmo? Porque eu gostaria tanto que ela levasse a primeira coisa, que os pais retomassem essa missão que eles não podem absolutamente delegar a ninguém, né? Ou estão presentes e são educadores, ou então eles estão sendo deseducadores necessariamente. E não adianta enviar para a melhor escola do mundo que não estará educando absolutamente ninguém. Eu acho que é o ensinar com amor que faz parte disso, né? A gente está pedindo para nós fazermos a oração da campanha da fraternidade que vocês têm aqui. Vamos fazer essa oração? Tem aqui, é uma oração muito bonita e esperamos que essa oração possa ecoar dentro de todas as comunidades. Vamos fazê-la então com todo carinho. A oração da campanha da fraternidade 2022. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena, em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Muito obrigado aí, querido Padre Patrick. Foi rápido demais, mas acho que trouxe um pouquinho de esclarecimento para nós. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu que agradeço, Padre Ulisses, é sempre um prazer estar aí com o senhor em comunhão e agradeço a Deus também pelo tempo que nós convivemos. O senhor é uma pessoa que fala com sabedoria, ensina com amor e por isso educa todos nós também em comunhão. Muito obrigado, um abraço também ao professor Luiz e a toda a família. Tá bom, aquele abraço. Luiz, muito obrigado pela sua presença, viu?
Foi bom demais contar com você. Obrigado, Padre Ulisses, obrigado ao Padre Patrick, a todos que compartilharam conosco desse momento também. Agradeço a oportunidade e quero, para finalizar, deixar uma frase do nosso querido Dom Bosco. Sim. Ele dizia que não é somente preciso amar os jovens, é preciso fazer com que eles se sintam amados, ou seja, demonstrar com carinho e com a vida. E deixa aqui um abraço a todas as irmãs salesianas, completando 150 anos de fundação esse ano e 130 anos de missão educativa aqui no Brasil. A primeira Casa das Irmãs foi aqui em Guaratinguetá, no Colégio do Carmo, e depois se espalhou por todo o Brasil. Obrigado, Padre Ulisses. Um grande abraço, parabéns para as irmãs, né? Obrigado, querido Silvio, muito obrigado, viu, pela presença, pelo canto, né? Amém. E obrigado a você que esteve conosco neste Em Comunhão. Foi assim um pequeno aperitivo dessa campanha da fraternidade. Agora na sua comunidade, aprofunde, participe, ajude, abrace a educação dentro do nosso país. Todos nós, com amor, com sabedoria. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da aliança que já sabe aonde vai. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um novo hino de unidade, amor e paz. De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um novo hino de unidade,